Riscos adicionais. São considerados riscos adicionais aqueles que são específicos de cada ambiente ou processo de trabalho e que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde dos que trabalham com eletricidade. Apresentamos os principais riscos adicionais nos quais poderão estar sujeitos, conforme análise de riscos, os trabalhadores que atuam em serviços e instalações elétricas. Altura. Ambientes confinados. Áreas classificadas. Umidade. Condições atmosféricas. Altura. Considerando que trabalho em altura é toda a atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda, é obrigatório, além dos EPIs básicos, a utilização do cinturão de segurança tipo paraquedista. Para a realização de atividades em altura, os trabalhadores devem possuir os exames específicos da função comprovados no ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. O ASO deve indicar explicitamente que a pessoa está apta a executar trabalho em local elevado. Estar em perfeitas condições físicas e psicológicas, paralisando a atividade caso sinta qualquer alteração em suas condições. Estar treinado e orientado sobre todos os riscos envolvidos. Durante vários anos, os serviços executados em estruturas elevadas eram realizados com cinturão de segurança abdominal e toda a movimentação era feita sem um ponto de conexão, isto é, o trabalhador só teria segurança quando estivesse amarrado à estrutura, estando suscetível a quedas. Esse tipo de equipamento, devido à sua constituição, não permitia que fossem adotados novos procedimentos quanto à escalada, movimentação e resgate dos trabalhadores. No ano de 2012, entrou em vigor a NR35, que exigiu a aplicação de um novo sistema de segurança para trabalhos em estruturas elevadas que possibilitam outros métodos de escalada, movimentação e resgate. A filosofia de trabalho adotada é de que em nenhum momento nas movimentações o trabalhador não poderá desenvolver suas atividades sem estar devidamente ancorado em local seguro. Considerando que este processo é altamente dinâmico, a busca de novas soluções e tecnologia deve ser uma constante meta a ser atingida para que a técnica e os procedimentos adotados não fiquem ultrapassados. Em trabalhos com energia elétrica desenvolvidos em altura, é muito importante seguir as instruções de segurança descritas abaixo. 1. É obrigatório o uso do cinto de segurança e do capacete com jugular. 2. Os equipamentos devem ser inspecionados pelo trabalhador antes de seu uso, no que concerne a defeitos nas costuras, rebites, argolas, mosquetões, molas e travas, bem quanto à integridade da carneira e jugular do capacete. 3. Ferramentas, peças e equipamentos nunca devem ser arremessados, e sim transportados adequadamente em bolsas, sacolas especiais para tal. Quando for imprescindível o uso de andaimes próximos à rede elétrica energizada, devem ser respeitadas as distâncias de limitações de segurança conforme o anexo 2 da NR10, deve-se atentar e seguir também as determinações quanto ao tema da NR18, no item de andaimes e plataformas de trabalho. Uso de escadas. A escada portátil ou de mão deve ser adquirida de fornecedores cadastrados que atendam às especificações técnicas de cada empresa, tamanho, capacidade máxima, etc. Classificação das escadas. Um dos meios mais utilizados para trabalhos em altura são as escadas e podem ser classificadas por tipos: escada simples, singela, escada de abrir, escada extensível ou prolongável. Requisitos importantes: as escadas devem ser de material isolante. As mais comuns são as de madeira, que no passado foram muito utilizadas, e atualmente as mais utilizadas que encontramos são as de fibra de vidro. As escadas devem ser utilizadas em serviços de pequeno porte e mais rápidos. Para serviços consideravelmente prolongados, recomenda-se a utilização de outros meios, como, por exemplo, andaimes, plataformas, cesto aéreo.
Serviços que requeiram a utilização simultânea das mãos somente podem ser feitos com escada de abrir com degrau largo ou utilização de talabarte envolto em estrutura rígida. Toda a escada deve ter uma base sólida, antiderrapante, com extremos inferiores, pés nivelados. Não utilize escadas com pés ou degraus quebrados, soltos, podres, emendados, amassados, trincados ou rachados, ou faltando parafuso, ou acessório de fixação. Escada defeituosa deve ser imediatamente retirada de uso. A escada deve ser apoiada em piso sólido, nivelado e resistente, para evitar recalque ou afundamento. Não apoie em superfícies instáveis, tais como caixas, tubulações, tambores, rampas, superfícies de andaimes ou ainda em locais onde haja risco de queda de objetos. Em piso mole, providenciar uma base sólida e antiderrapante para a mesma. Em locais de trânsito de veículos, a escada deve ser protegida com sinalização e barreira. Ambientes confinados. Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Podemos citar como exemplos de ambientes confinados dutos de ventilação, tanques em geral, rede de esgoto ou água, tonéis, contêineres, cisternas, minas, valas, vasos, colunas, silos, diques, poços de inspeção, caixas subterrâneas, etc. Estes ambientes podem possuir uma ou mais das seguintes características: potencial de risco na atmosfera, deficiência de oxigênio, empobrecimento ou enriquecimento, configuração interna tal que possa provocar asfixia, claustrofobia ou que dificulte a saída rápida de pessoas, agentes contaminantes tóxicos ou inflamáveis. Tanques abertos podem ser considerados como ambientes confinados, pois a ventilação natural inexiste. O potencial de acúmulo de fontes geradoras ou de escape de gás torna a atmosfera perigosa. Para reconhecer um ambiente confinado, é preciso conhecer o potencial de risco do ambiente, processos, produtos, etc. Porém, o mais sério risco se concentra na atmosfera do ambiente confinado. Todos os ambientes confinados devem ser adequadamente sinalizados, identificados e isolados para evitar que pessoas não autorizadas adentrem a estes locais. Antes do trabalhador entrar num ambiente confinado, a atmosfera interna deverá ser testada por empregado treinado e autorizado com um instrumento de leitura direta, calibrado e testado antes do uso, adequado para trabalho em áreas potencialmente explosivas, intrinsecamente seguro e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofrequências, calibrado e testado antes da utilização para as seguintes condições: concentração de oxigênio, gases e vapores inflamáveis, contaminantes do ar potencialmente tóxicos. Nota: a NR33 determina que para acessar qualquer espaço confinado, o trabalhador deverá ter o treinamento de capacitação para tal e seguir todos os seus procedimentos de acesso. Áreas classificadas. É uma área, ou seja, local, com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. Exige-se precauções para a construção, manutenção, instalação e utilização de equipamentos elétricos. Para um primeiro enfoque sobre as instalações elétricas em áreas classificadas, é fundamental que seja conceituado o que se entende por instalações elétricas à prova de explosão. São chamadas de instalações elétricas à prova de explosão e muito frequentemente confundidas com instalações à prova de pó, à prova de gases ou vapores e até blindadas à prova de tempo. As instalações em áreas chamadas classificadas possuem características muito específicas e variáveis, de acordo com ambientes, substâncias e equipamentos envolvidos. Atmosfera explosiva. Misturas de substâncias inflamáveis com o ar na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras
na qual, após a ignição, a combustão se propaga através da mistura. A potencialidade dos danos devido à propagação descontrolada de uma ignição não desejada exige que nossa atenção se prenda à eliminação dos fatores determinantes da combustão. Para a combustão, necessitamos de 3 elementos básicos: o combustível, o comburente e a fonte de ignição, que se constituem no famoso triângulo do fogo. Se pudermos eliminar o combustível, eliminamos o problema. Se eliminarmos o comburente, o oxigênio, também teremos eliminado o problema. Mas em condições ambientais, não é muito simples. Se eliminarmos as fontes de ignição, também poderemos resolver o problema. Ocorre que muitas vezes não podemos eliminar nenhum dos 3, e então devemos nos voltar ao controle das fontes de ignição. São vários os métodos aplicados para eliminar ou controlar fontes de ignição, como também são diferentes os níveis de controle exigidos para as circunstâncias específicas de cada local. Essas variáveis exigem que antecipadamente se realize uma classificação da área. Classificação das áreas. Estabelecido que exista a probabilidade de que se formem misturas explosivas em determinado local, deve ser definida a classificação desse local, segundo critérios já estabelecidos em normas, de acordo com o grau de probabilidade da presença de atmosfera explosiva, como segue: Zona 0, em que a mistura explosiva é encontrada permanentemente ou na maior parte do tempo. Zona 1, em que a mistura explosiva é provável durante a operação normal, mas quando ocorrer, será por tempo limitado. Zona 2, em que a mistura explosiva só é provável em caso de falhas do equipamento ou do processo. O tempo de duração desta situação é curto. A delimitação das zonas, na classificação de áreas, é dependente de vários fatores em que se destacam as características dos produtos componentes da mistura, as quantidades que podem ser liberadas para o ambiente, a ventilação local e outros. Classificação dos equipamentos. Os equipamentos elétricos, de acordo com as suas características, suas funções e seus invólucros, são subdivididos em grupos. Grupo 1. Equipamentos construídos para instalações onde há presença de gás metano, minas de carvão. Neste grupo, não há subgrupos. Grupo 2. Equipamentos destinados às instalações em todas as demais áreas classificadas. Neste grupo 2, há subgrupos, para tipos de proteção diferentes. D. A prova de explosão. E I. Segurança intrínseca. Vejamos o que diz a NR10 sobre áreas classificadas. Os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento específico de acordo com o risco envolvido. Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. Proteção contra incêndio e explosão. As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR 23, Proteção contra Incêndios. Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Os processos ou equipamentos suscetíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos e outras condições anormais de operação.
Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5, ou supressão do agente de risco que determina a classificação da área. Outras considerações e cuidados em áreas classificadas. Aterramento. Da mesma forma que para as instalações elétricas em geral, devem ser previstos condutores de proteção e equipotencialidade para garantir a segurança das pessoas contra os contatos indiretos. Especial atenção para os locais de ligação do sistema de proteção e para as ligações dos sistemas de proteção por segurança intrínseca. Separação de condutores. Especial atenção para os circuitos de segurança intrínseca que deverão ser segregados de outros circuitos para evitar energias residuais. Capacitor. Ferramental de trabalho em áreas classificadas. Em áreas classificadas, não deve ser utilizado equipamento capaz de gerar faíscas, como é o caso de quase todos os eletroportáteis, furadeira, serra elétrica, martelete e outros dispositivos com motor de escova ou com dispositivo de partida por enrolamento auxiliar e automático. Ferramentas de impacto, mesmo as pneumáticas, podem produzir faíscas em pedra, ferro ou similar. Ferramentas manuais podem gerar faíscas na queda, ao resvalar ou mesmo por impactos. Para tanto, existem ligas, cobre berilo e outras de latão que não produzem faíscas. Umidade. Os princípios que fundamentam as medidas de proteção contra choque elétrico em áreas que apresentam umidade estão relacionados a diversos fatores que no conjunto devem ser considerados na concepção e na execução das instalações elétricas. Cada condição de influência externa designada compreende sempre um grupo de fatores como meio ambiente, utilização e construção das edificações. Como há uma tendência de se associar a ideia de influências externas a fatores como temperatura ambiente, condições climáticas, presença de água e solicitações mecânicas, é importante destacar que a classificação aqui apresentada sofre uma gama muito mais extensa de variáveis de influências, todas tendo seu peso em aspectos como seleção dos componentes, adequação de medidas de proteção, etc. Por exemplo, a qualificação das pessoas, sua consciência e preparo para lidar com os riscos da eletricidade, situações que reforçam pele seca ou prejudicam pele molhada, imersão, a resistência elétrica do corpo humano. O contato das pessoas com o potencial da Terra está definido em tabela da NBR 5410, que também apresenta tabela sobre condições climáticas do ambiente. São níveis classificados pela norma, mas só isto não configura o risco. Devemos também analisar a tabela da NBR 5410, que estabelece uma resistência média do corpo humano sob condições controladas, e também conhecer a tabela na qual diz do contato das pessoas com o potencial para a Terra. Para ocorrer o choque elétrico é necessário o contato com parte energizada, entrada, e contato simultâneo com a outra parte energizada ou com a Terra, saída, denotando-se uma diferença de potencial, propiciando a passagem de corrente elétrica no corpo humano. Não podem ser admitidos esquemas TT e IT, sendo necessário, nestes casos, o uso dos dispositivos de diferença residual e concomitante com as tensões de segurança. Deve-se considerar que todo o trabalho em equipamentos energizados só deve ser iniciado com boas condições meteorológicas, não sendo assim permitidos trabalhos sob chuva, neblina densa ou ventos. Os equipamentos isolados a óleo não devem ser abertos para manutenção ou reparo em condições de umidade elevadas, pois o óleo isolante pode absorver a umidade do ar, comprometendo assim suas características isolantes. Condições atmosféricas.
Durante a formação das nuvens, verifica-se que ocorre uma separação de cargas elétricas, de modo que, geralmente, as partes da nuvem mais próximas da Terra ficam eletrizadas negativa ou positivamente, enquanto que as partes mais altas adquirem cargas positivas ou negativas. Quando a resistência dielétrica é rompida, ou melhor, as cargas são suficientes para ionizar o ar entre o ponto de partida e o ponto de chegada do raio, ultrapassando o valor da rigidez dielétrica do ar, uma enorme centelha elétrica salta da superfície da Terra para a nuvem, ou da nuvem para a Terra, ou de uma nuvem para outra, ou mesmo entre regiões diferentes da mesma nuvem. É o raio, a natureza em busca do equilíbrio elétrico. É a equipotencialização natural entre o solo e a nuvem. O desequilíbrio surge em função da ionização da nuvem através do movimento constante e rápido de cristais de gelo em seu interior. O processo pode ser ao contrário, com elétrons sobrando no solo e faltando na nuvem. O raio se origina do solo em direção à nuvem. O mesmo processo acontece de nuvem para nuvem. Fenômeno natural, o raio tem sido alvo de folclore e crendices populares e atemoriza até mesmo o mais intrépido ser humano pelo estrondo que provoca. Os raios matam mais pessoas do que furacões ou tornados, segundo a Agência Americana para Desastres, FEMA. O Brasil tem sido recordista mundial em incidência por quilômetro quadrado. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em parceria com a NASA. O Brasil sofre uma grande incidência de raios por ser o maior país tropical do mundo. É nos trópicos onde ocorrem as maiores tempestades do globo. De acordo com o INPE, os raios matam cerca de 200 pessoas por ano no Brasil. O raio pode matar, atingindo diretamente as pessoas, iniciando incêndios e ceifando vidas. Dentre os sistemas de para-raios que podem ser utilizados para a proteção do patrimônio e das pessoas, os mais comuns são os da gaiola de Faraday e tradicional Franklin. Ambos eram físicos, que é um mastro com uma haste na ponta. Ambos surgiram na época de Benjamin Franklin. O da gaiola de Faraday faz com que a descarga elétrica percorra a superfície da gaiola e atinja o aterramento. Já o tradicional para-raios Franklin capta o raio pela ponta e transmite a descarga até o aterramento. Como nossas atividades estão interrelacionadas com o meio ambiente e geralmente com o tempo adverso, com descargas atmosféricas, devemos tomar todos os cuidados necessários. As tarefas estão relacionadas às estruturas metálicas, ficando expostos os empregados. O aterramento temporário, os EPCs e EPIs são de suma importância para os trabalhos de restabelecimento. Com eles, temos uma proteção contra surtos na rede, mas vale lembrar que contra milhões de volts e amperes, as proteções podem ser falíveis.